aí, minha gente, aqui é o Kel e hoje a gente vai falar sobre a infância do treinador mais querido da cidade de Pallet de todos, o Red, Ash Ketchum, dono do Pikachu mais famoso do mundo. Todas as informações que vocês vão encontrar aqui no vídeo de hoje foram retiradas do próprio anime e também do livro Pocket Monsters The Animation, livro escrito aí pelo criador do anime de Pokémon, Takeshi Shudo, e que inclusive já apareceu aqui no canal no vídeo Os Segredos de Ash Ketchum, que inclusive eu recomendo você assistir antes de assistir esse daqui. Nele tem umas informações mais soltas aí sobre o Ash, não é só sobre a infância dele, mas é recomendável que você saiba elas pra você conseguir entender direitinho aqui tudo que eu vou falar no vídeo de hoje, beleza? Bom, o Ash era uma criança muito radiante e levado também, ele adorava brincar e fazer arte, só assim, quando ele passava dos limites, a Delia ainda mandava ele parar, mas ela nunca forçou ele a ficar só nos estudos e tal, ela sempre deixou ele brincar de boa. Com 3 anos de idade, o Ash começou a ficar uma criança meio rebelde, cara, e aí pra fazer ele ficar quieto, a Delia bolou uma estratégia, ela ficava fingindo que ela tava chorando. Porém, o Ash também era uma criança muito doce, cara, e aí inclusive uma vez aconteceu que a Delia acabou chorando de verdade, porque ela ficou pensando, ah, meu Deus, eu sou uma mãe solteira muito nova, meu Deus, o que eu faço da vida? E aí o Ash, vendo isso daí acontecer, ele parou de fazer confusão na hora, ele foi pra pertinho da mãe dele e falou, mamãe, você tá bem? Que foi? E aí ele conseguiu consolar ela, só falando isso. Esse gesto do Ash fez ela se sentir muito mais tranquilizada, e aí depois disso daí ela sempre sentia a necessidade de agradecer ele por isso. E olha só, pra quem achava que o Ash nunca estudou numa escola na vida até chegar em Alola, surpresa, ele estudou sim, cara, ele fez o maternal e o fundamental lá na cidade de Pallet. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, o Gary não estudou com ele, o Gary decidiu que ele estudar num fundamental lá numa cidade perto lá de Pallet, porque ele achava que, não, né, eu sou da família Carvalho, cara, eu não quero estudar numa escolinha michuruca aí da cidade de Pallet. E aí também, em compensação, todo dia era 2 horas pro Gary ir voltar da escola, cara, então ele pagava o preço. O Ash não suportava o Gary, cara, desde pequeno eles não se davam muito bem, mas ao mesmo tempo que o Ash não ligava para essas atitudes do Gary de, nossa, eu sou bonzão e tal, ele ainda conseguia entender mais ou menos porque ele era daquele jeito, ele tinha uma empatia com ele, sabe? Inclusive ele pensava assim com ele mesmo, ó. Ah, o Gary é um babaca egocêntrico que despreza os outros só porque ele faz parte da família Carvalho. A única coisa que ele tem da família é o sangue e ainda assim ele se acha tudo bonzão. Porém, deve ser difícil ter que ficar carregando o nome da família dele nas costas o tempo todo. Então isso daí era a visão do Ash sobre o Gary. Ainda que ele não gostasse das atitudes dele, ele meio que compreendia porque, né, o nome da família dele é importante, ele tem que viver isso com o tempo todo, então... Ele tinha um compreendimento dele. Como eu já disse no outro vídeo, o Ash sofreu bullying na infância, cara. Então quando os valentões iam lá encher o saco dele, ele ia lá falar pros professores ou pros pais dos valentões pra mandar eles pararem. E aí se os pais dos valentões não mandassem eles pararem, ele ia lá pra garantir que pelo menos os professores mandassem. Esse problema foi finalmente resolvido depois de um tempo pela Delia, cara, que, né, vendo o filho sofrer, foi lá falar com os pais dos valentões pra mandar eles resolverem os problemas em casa. Porque geralmente quando a criança... valentona na escola assim, quer bater em todo mundo, é porque ela tem algum problema em casa com os pais, alguma coisa do tipo. E aí funcionou, cara, com uma família mais feliz, os valentões pararam de ficar só em cima do Ash e o Ash pôde se dedicar às travessuras dele de novo. Mas na verdade o Ash geralmente agia sozinho, cara, ele não tinha muitos amigos, ele sempre brincava sozinho, e aí ele gostava de fazer umas brincadeiras perigosas, tipo escalar árvore, descer de esquibundo em colinas e tal. E aí graças a isso daí, na verdade, ele conseguiu desenvolver uma grande agilidade, o que foi bom pro futuro dele, né? Outras coisas que ele também amava fazer era pescar e caçar insetos, cara, uma característica aí que ele herdou do criador de Pokémon, Satoshi Tajiri. Mas apesar dele gostar de fazer essas coisas aí, o Ash já disse várias vezes que ele odeia a solidão, cara. Ele fala que a solidão é um bagulho muito difícil e que é como se fosse uma fonte de sofrimento mesmo. Ele fala como se ele estivesse sentindo na pele mesmo, então era muito forte pra ele. E isso daí confirma, né? Deixa bem claro aí que o Ash sempre se sentiu sozinho na infância mesmo, apesar de que ele sempre escondeu a tristeza dele. Isso daí, inclusive, confirmado em alguma das letras das músicas japonesas do anime. E agora a gente vai falar de uma parte da infância do Ash que muita gente tem curiosidade, que é o pai dele. Na verdade, o Ash nunca chegou a conhecer o pai dele pessoalmente mesmo, cara. Ele só conhece, assim, por foto e por história da Delia, que inclusive era metralhada de perguntas do Ash toda hora, né, cara? Mamãe, cadê o papai? O que ele tá fazendo agora? E esse tipo de coisa aí. E a Delia, coitada, óbvio que ela não podia responder as perguntas sinceramente, né? Porque você não fala essas verdades nuas e cruas pra uma criança. Então ela só falava pro Ash que o pai dele era um treinador Pokémon extraordinário. Até que um dia, quando Ash tinha 5 anos, ela foi forçada a confessar que, na verdade, ela contou um monte de mentira pra ele, que, na verdade, ninguém nunca tinha ouvido nem falar no que aconteceu com o pai dele depois que ele abandonou a Delia lá. E na verdade ninguém nem sabia se ele tinha se tornado um bom treinador mesmo. Naquele mesmo dia o Ash ganhou um computador
treinador, cara. Então ele foi tentar procurar alguma coisa na internet pra ver se o pai dele tinha se tornado um sucesso ou não, mas na verdade ele nem conseguiu achar nada. Porém, na verdade, o Ash nunca foi muito chocado com a falta do pai, né? Ele não era do tipo, ai meu Deus, eu não tenho meu pai, o que eu faço? Não, ele era de boa, cara. Ele tinha uns sentimentos fortes. E isso daí era um alívio pra Delia, né, cara? Que bom que o filho dela conseguia lidar com esse negócio aí de uma forma tão boa. Inclusive, o criador do anime de Pokémon, Takeshi Shudo, ainda comenta aí, né, cara, que se o Ash tivesse conhecido o pai dele, provavelmente o caráter dele hoje em dia seria muito diferente. E pra quem não sabe, a Delia sempre quis se tornar uma treinadora Pokémon também, né? Ela só não se tornou porque ela teve o Ash aí muito cedo, ela teve que acabar cuidando dele aí sozinha, e ainda ela tem a pousada de Pallet lá pra cuidar, então ela ficou sozinha lá, cara. E aí ela falava de vez em quando, ah, o pai e o avô do Ash estão em algum lugar numa jornada ainda com o objetivo de se tornar treinador Pokémon. Como eu invejo eles. O Ash ouviu essas mesmas palavras tantas vezes enquanto ele crescia que isso daí foi atiçando nele o desejo de se tornar um treinador Pokémon. Agora, vocês já se perguntaram como é que o Ash e o Professor Carvalho se tornaram amigos, cara? Inicialmente, na verdade, o Ash não conhecia muito bem o Professor Carvalho. Ele só tinha visto ele algumas vezes lá na pousada da Delia de noite, quando ele ia lá pra comer alguma coisa enquanto ele lia um livro. E aí o Ash não tinha muita oportunidade de conversar com o professor, porque geralmente a hora que o professor ia lá, ele provavelmente já tava dormindo. Mas conforme o tempo foi passando, o Ash teve a oportunidade de conhecer melhor aí o professor Carvalho, porque ele sempre foi um amigo bem próximo aí da Delia, e ele também é o avô do Gary, cara. E as duas famílias sempre passaram bastante tempo juntos aí, inclusive indo ao cinema, assim como é mostrado em um episódio de Pokémon Geração Avançada. Agora que você falou, eu me lembrei que vi um filme antes de começar minha jornada. Era sobre um grupo de pessoas viajando juntas, igual a gente agora. Eu morri de rir com aquele filme. As informações exclusivas do livro param por aí, mas a gente também teve vários flashbacks da infância do Ash no anime. Um deles é uma memória que o Ash tem aí de um dia quando ele era pequeno, que começou a chover, ele tava andando na floresta, e aí ele foi se abrigar debaixo de uma árvore. E aí, vendo outros Pokémon se molharem na chuva, ele chama eles pra ficar junto com ele dentro daquele tronco de árvore. Esse evento aí foi uma das coisas que motivou ele a se tornar um treinador Pokémon no futuro. E obviamente a gente também não pode deixar de mencionar o dia que ele conheceu a Serena lá no acampamento de verão do Professor Carvalho, cara. A Serena meio que tinha se perdido aí do acampamento e ela tava meio desesperada, cara, que ela não tava conseguindo voltar, e aí ela tomou um susto quando o Poliwag apareceu e ela acabou se machucando. Mas aí o Ash chegou pra salvar o dia, cara. Ele encontrou lá a Serena com o joelho machucado, e aí ele ajudou ela, ele prendeu um lencinho em volta do joelho dela pra amenizar a dor, e ajudou ela a se levantar e ir até o acampamento lá. Ele levou ela até o acampamento. A Serena, é claro, ficou encantada com a bondade repentina do Ash, e ela já começou a gostar dele ali mesmo, cara. Mas infelizmente, uma vez que o acampamento acabou, não teve jeito dela ver ele de novo, e eles só foram se encontrar de novo quando o Ash foi pra Kalos. Os flashbacks maiores da infância do Ash acabam por aí, mas a gente também teve algumas coisas menores durante o anime, que foi mostrado a infância do Ash, como por exemplo a vez que ele ficou encantado com o Rapidash, e também a gente tem aquela foto lá do filme 3, que é o Ash junto com a mãe dele, o Professor Carvalho, e também a Molly e os pais dela. As memórias do Ash pequeno mesmo, acabam por aí, mas a gente também tem alguns eventos registrados de coisas que aconteceram um pouco antes dele começar a jornada dele, lá na primeira temporada. Uma delas foi uma vez aí que o Ash tava pescando num laguinho lá que ele gostava, e aí o Gary chegou do nada pra pescar também, e os dois acabaram pescando uma Pokébola velha lá. Eles ficaram discutindo sobre quem devia ficar com a Pokébola, né, porque naquela época nenhum dos dois ainda tinha Pokémon, e aí a Pokébola acabou quebrando no meio e cada um ficou com uma metade pra se lembrar daquele dia. Além disso, durante 10 dias antes aí dele começar a jornada, ele ficou treinando pra conseguir achar a pose dele de quando ele pega um Pokémon, sabe, aquele que ele pega, peguei um Pokémon, todas as vezes, essas paradas aí. E pra quem não lembra, o Ash não tava planejando começar com o Pikachu, ele tava planejando começar com o Bulbasaur, Charmander ou Squirtle, e no caso ele tinha definido uns apelidos já que ele ia dar pra quem fosse que ele pegasse. No caso a gente só tem os apelidos em japonês, porque o livro é em japonês, mas vamos lá, de qualquer jeito. Se ele tivesse pego o Bulbasaur, ele teria dado o apelido de Danesuke, se fosse o Charmander ia ser Kagetaro, e se fosse Squirtle ia ser Zenbull. Mas de resto, gente, basicamente isso. Essas são as informações que a gente tem aí sobre a infância do Ash. Eu espero imensamente aí que vocês tenham gostado. É sempre bom saber mais curiosidades aí sobre o nosso personagem favorito, não é mesmo? Se você curtiu o vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like aí embaixo, que aí eu sei que eu posso trazer mais conteúdo foda aqui pra vocês. E também, se você ainda não tiver inscrito aí no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? Se você ainda não me segue no Twitter, me segue lá, que a gente conversa toda hora aí sobre umas coisas muito loucas. E antes de encerrar, uma dica aqui pra vocês, gente. A PBN tá fazendo um sorteio de uma Booster Box da nova coleção de Pokémon TCG aí, Sol e Lua Sombras Ardentes, lá na página deles. Então, se você curte TCG e ainda não tá participando, confere o link aí na descrição, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Dá uma lida lá nas regras e participa, que quem sabe você ganha, né não? Muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui até o final, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, minha gente. Falou e Dragon Boost!